Fala galera, que coisa boa! Ainda sobre nossa série tratando sobre a densidade, hoje a gente vai analisar um gráfico que eu costumo chamá-lo de gráfico volume versus temperatura. É um gráfico bem tradicional dentro do estudo da densidade. Aqui está os estados físicos. Ó, mais abaixo, menor volume, partículas mais empacotadas. Conforme eu vou subindo nesse eixo, ó, as partículas vão se afastando, diminui a compactação, diminui a densidade. E aqui na fase gasosa, a gente tem as partículas o mais afastado possível umas das outras, ocupando, óbvio, que o maior volume, e consequentemente aqui a gente tem uma menor densidade. Mais denso, menos denso, pouquíssimo denso. Isso aqui seria uma descrição para a fase gasosa. A gente vai cruzar esse gráfico, que é o gráfico volume versus temperatura, com a fórmula, gente, com a fórmula da densidade, que acredito que é uma reflexão interessante para se fazer. Ó, tá aqui o nosso volume, tá aqui a massa e tá aqui o D, representando a densidade. Aí vê só como vai funcionar. À medida que a temperatura ela vai subindo, ó, eu vou caminhando nessa direção aqui do gráfico. A temperatura está subindo. O volume, ó, ele sobe nessa direção. À medida que a temperatura aumenta, o volume aumenta também. Tá certo? O volume também vai aumentar. Aí a observação a ser feita é a seguinte, ó. Toda vez que eu tiver um aumento de temperatura, eu vou ter um aumento do volume. Só que o volume aumenta, entretanto, a massa do corpo ela não aumenta, ela fica constante. À medida que a temperatura aumenta, esse valor aqui de massa ele continua sendo fixo. Mas o que é que vai mudar? Vai mudar o volume do corpo, que é tender a aumentar. Bom, conforme a temperatura aumenta, o valor de V vai subindo. Aqui a gente tem a fórmula da densidade, que é o M dividido por V, que é a massa dividido pelo volume. A massa seria o nosso numerador e o volume seria nosso denominador. Em uma operação de divisão importante, à medida que o denominador ele aumenta, o resultado da divisão ele diminui. Professor, como assim? Ó, à medida que eu aumento o meu volume, se eu colocar aqui valores cada vez maiores de volume e não alterar a massa, a tendência é essa divisão dar como resultado valores cada vez menores. Óbvio, se você aumentar o valor da massa e manter constante o volume, a tendência é o valor de aumentar. Só que a gente está tratando aqui de uma situação onde a temperatura ela aumenta e aumenta também o volume. Se o volume aumenta, a tendência é o valor de D diminuir. Até a próxima.